Olá pessoal, nessa quinta-feira, ontem, 1/12, a possibilidade da revisão da vida toda do INSS foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Contudo, a decisão ainda não transitou em julgado, ou seja, ainda pode ter modificação na decisão. Então ainda cabem embargos declaratórios que eventualmente podem ser opostos e pode ter uma nova análise. A aprovação da vida toda, da revisão da vida toda, é fato, aliás, muito comentado pelos meios de comunicação, especialmente por diversos sites da internet, Facebook e Instagram. Essa revisão pode ser pedida pelos trabalhadores que começaram a contribuir para o INSS antes de 1994 e que se aposentaram depois de 1999. A partir de 1999, o cálculo do valor dos benefícios do INSS começou a ser feito considerando apenas os valores recolhidos depois da criação do Plano Real a partir de junho de 94. Então, para calcular a média dos salários que servem para calcular o valor da aposentadoria com base de pagamento, o INSS usa apenas pagamentos em reais. A revisão da vida toda é um novo cálculo da média mensal da aposentadoria que vai considerar todos os salários do trabalhador antes de 94 e depois de 94, sendo que o INSS considerava apenas aqueles depois de 1994. Então, quando você faz a revisão da vida toda, você também inclui as contribuições anteriores a 94, feitas em outras moedas, a exemplo do Cruzeiro Real e o Cruzeiro. Então, para quem vale a pena a revisão da vida toda? A revisão da vida toda somente beneficia quem tinha contribuições maiores, ou seja, altos salários antes de 1994, e cujas contribuições, ao serem computadas, incluídas no cálculo do benefício, farão uma diferença no valor a maior. Então a revisão da vida toda é uma ação de exceção, porque ela apenas beneficia algumas pessoas, porque a maioria das pessoas tem contribuições maiores no final da sua vida de trabalho e não no início da sua vida de trabalho. Então o segurado, cada pessoa, deve prestar atenção a esses requisitos, para não ser prejudicado, uma vez que se ajuizar uma ação pedindo a revisão da vida toda e for mal instruída, pode até mesmo ter diminuição no valor da aposentadoria, se as contribuições antes de 94 eram menores. E aí não vale a pena. Além disso, é preciso fazer então os cálculos, pois não compensa para todo mundo, como já informamos. Então, caso o aposentado há menos de 10 anos queira revisar seu benefício, ele vai precisar fazer esse cálculo prévio, com a conversão inclusive das moedas anteriores ao Plano Real, para verificar se realmente o benefício da aposentadoria vai ser aumentado. Então, resumindo aqui, quem pode pedir a revisão da vida toda? Então, precisa preencher alguns requisitos. O primeiro, ter aposentadoria com data de início entre 29 de novembro de 99 e 12 de novembro de 2009, para que tenha havido a aplicação da regra de transição, que deixou de considerar esses valores e acabou impondo uma redução. Então, a partir do momento da vigência do artigo 3º da Lei 9.876 de 99, onde, nesse caso, a média salarial calculada pelo INSS para pagar a aposentadoria foi feita com os 80% maiores salários de contribuição desde julho de 94, quando o real passou a valer. Segundo, ter recebido o primeiro pagamento do benefício nos últimos 10 anos, desde que seja antes da reforma da Previdência, que entrou em vigor lá em 12 de novembro
de 2019. E por último, ter começado a contribuir com o INSS antes de julho de 94 e ter as maiores contribuições, as melhores contribuições para o INSS antes de 94. Então pode pedir a revisão somente quem recebeu, reforçando aqui, o pagamento do benefício previdenciário, o primeiro pagamento nos últimos 10 anos. Em razão da decadência, que se chama, né? Que qualquer benefício do INSS pode ser revisado somente dentro do prazo de 10 anos após a concessão. E esse prazo ele é contado a partir do mês em que foi feito o primeiro pagamento da aposentadoria. Resumindo aqui, cada caso precisa ser individualmente analisado, sendo que para a maioria das pessoas a revisão da vida toda não é benéfica, ou seja, ela não aumenta o valor da aposentadoria. São alguns casos especiais que ela realmente contribui e aumenta o valor do benefício. Então cada um precisa analisar cada caso e somente vale a pena, como já dissemos, se a pessoa contribuir com valores muito maiores para a Previdência antes de 94 do que depois de 94. Então essas são as informações apresentadas sobre essa questão. Isso não vai resolver ou mudar nada para a grande maioria das pessoas, embora ela seja uma conquista importante, né? E uma opção para quem se encaixa nesses requisitos. Era isso e até mais.